Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e eu quero convidar você a inscrever-se no meu canal, acionar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui de primeira mão. Este canal ele é voltado para o ensino das Escrituras, mais propriamente dito, da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. E nesse trimestre nós estamos estudando esse tema muito importante, o corpo de Cristo. Estamos estudando sobre a igreja, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Quero agradecer a você que já é inscrito, já acompanha o meu canal há algum tempo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título A Missão da Igreja de Cristo. O textuário da nossa lição diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Está em Atos capítulo 2, versículo 42. A verdade prática diz: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. O texto, a leitura bíblica em classe, está em dois livros do Antigo Testamento. O primeiro no livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20, e o segundo em Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. É importante que você pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura, porque a leitura bíblica em classe, ela serve de pano de fundo para a lição. A lição ela não é uma explanação versículo por versículo do texto bíblico, porém, o texto bíblico utilizado, todas as lições têm o texto bíblico, ele é um pano de fundo para a lição. Nossa lição, como de costume, ela está dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, a pregação e a instrução. Aqui nós veremos proclamando as boas novas, o objeto da pregação e discipulando os convertidos. Então, esse primeiro ponto vamos abordar esses assuntos. O segundo ponto, que são funções da igreja também, missões da igreja, é adoração e edificação. Então, nós vamos ver que a igreja é uma comunidade adoradora, que a igreja é uma comunidade edificadora. Então, 2 coisas importantíssimas para aprendermos sobre a igreja. A igreja adora e a igreja edifica. E, por fim, ponto 3, a comunhão e socialização. Vamos ver que a fé na esfera fraternal, vamos ver que a igreja ela vive em comunhão, a igreja é o corpo de Cristo, e precisa estar unido. Vamos ver unidade e fraternidade e, por fim, a fé na esfera social. Aliás, o evangelho, ele é também ação. O evangelho não trata só de salvação, é a primeira coisa, a igreja, a primeira missão, digamos assim, nesse sentido, é pregar o evangelho para salvação, mas o evangelho também remete à ação social. A igreja precisa ser relevante na sociedade com ações sociais. Então vamos lá para o primeiro ponto, tá bom? Primeiro ponto, a pregação e instrução. Subtópico 1, proclamando as boas novas. Então, a igreja de Cristo, segundo Mateus 16, 18, ela foi fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo.
Então ele disse a Pedro, sobre esta pedra, que era ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja, ela foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Ela é uma instituição fundada por Jesus Cristo para abençoar o mundo. E essa missão de abençoar o mundo, ela é exercida por meio da pregação do Evangelho. O Evangelho, ele abençoa as nações. O Evangelho abençoa aquele que ouve, aquele que ouve, que crê e que se submete ao poder do Evangelho. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, após Jesus ressuscitar, ele comissionou os seus discípulos a pregar o Evangelho. Nós temos o famoso, o texto áureo das missões, que é a grande comissão, o ide do Senhor Jesus, lá em Marcos 16 e 15, todo mundo já sabe até de cor, e salteado, mas a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então Jesus, o fundador da igreja, ele comissionou os seus discípulos a pregarem o Evangelho. Ele comissionou, ele deu essa comissão, que nós chamamos de grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. No subtópico 2, nós temos o objeto da pregação. O objeto da pregação. Qual é o objeto da pregação? Nós vamos ler um texto, está até aí na sua revista, Atos 5:42. Se você não tem a revista, só abrir a sua Bíblia, Atos 5:42. A Bíblia diz assim, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, o objeto da pregação é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o objeto da pregação. Nós precisamos pregar Cristo. A nossa pregação precisa ser cristocêntrica, não antropocêntrica, ou seja, Cristo deve estar no centro da nossa pregação e não o homem. Hoje nós estamos vendo muitas pregações antropocêntricas, Tudo é focado no homem. O objeto da pregação não é Cristo, mas o homem. Mas a Bíblia nos ensina que os discípulos, a igreja primitiva, ela pregava e ensinava a Cristo, a Jesus Cristo. Ensinava e anunciava a Jesus Cristo. Então, Jesus é o objeto da pregação. Nós precisamos anunciar Jesus como aquele que salva, como aquele que cura, como aquele que batiza no Espírito Santo e como aquele que um dia voltará para buscar a sua igreja. O subtópico 3 diz, discipulando os convertidos. Então, nós temos aqui duas palavras, dois verbos. O primeiro é pregar e o segundo é discipular. Então, pregar ou proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. Então, pregar o Evangelho é pregar o Evangelho àquele que ainda não se converteu. Então, isso é pregar. No sentido de evangelização. E discipular é instruir os que estão dentro da igreja, os que já se converteram, os que já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Então, o verbo aí, discipular, o grego mateteu, ocorre 4 vezes no Novo Testamento. E o substantivo discípulo, matetés, ocorre 261 vezes no Novo Testamento. Então, qual que é o sentido de discipular? É
a instruir alguém, treinar alguém em alguma coisa. Então, a igreja, seus líderes, seus pastores, seus obreiros, seus líderes, precisam pensar no discipulado, no ensino, na instrução dos novos convertidos. Foi o que Jesus instruiu em Mateus 28:19. Ide, ensinai todas as nações. Então, o que Jesus está dizendo aí com o verbo ensinar? É discipular. Então, é a mesma coisa que ele está dizendo. Ide e discipulai, fazei discípulos, ensinem. É muito importante. A instrução bíblica, ela é importante. Por quê? A conversão, ela é analogamente comparada ao novo nascimento. Então, quando nasce uma criança, um bebê, ele não sabe fazer nada sozinho. Ele não sabe se alimentar sozinho, ele não sabe se vestir sozinho, ele não sabe andar, ele não sabe falar. Então, ele precisa de ajuda, de cuidado, de orientação. O novo convertido é a mesma coisa. Muitas vezes nós perdemos pessoas na igreja. Eu sou pastor de igreja, eu posso dizer isso com propriedade. Perdemos pessoas na igreja porque não discipulamos. Pregamos, a pessoa se converte, nós abandonamos a pessoa e ela não tem sustentação para ficar sozinha, né, e crescer espiritualmente sozinha. Então ela precisa ser discipulada, ok? Então, nesse primeiro ponto, encerrando esse primeiro ponto, nós vimos aqui a proclamação das boas novas, e as boas novas, o objeto dessa proclamação é Cristo, ou seja, a nossa pregação precisa ser cristocêntrica. E nós aprendemos também sobre a importância de discipular, a importância do discipulado na vida do novo convertido, tá bom? Então agora nós vamos passar para o ponto 2, tá? Acompanhe aí na sua revista, ponto 2, adoração e edificação. Então a igreja, no subtópico 1, ela é uma comunidade de adoradores, uma comunidade adoradora. Então nós temos que aqui uma definição, né? O pastor José Gonçalves, o autor da revista, dizendo assim: no contexto bíblico, a adoração significa dar glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Então, o que é adorar? Adoração é dar glória unicamente ao Senhor. Ele merece toda a glória. Tirar toda a atenção de nós, colocar a atenção nele. Então, adoração tem a ver com serviço. Serviço. O termo latreia no grego é serviço. Então, quando nós adoramos a Deus, é como se nós estamos de fato prestando um serviço a Deus. E a adoração, ela não é algo, né, apenas para o momento do culto. Isso é muito importante que está colocado aqui, né? Adoração tem a ver com o nosso agir e com o nosso viver. É viver a vida para Deus. Ou seja, não é só na hora do culto, levantar a mão, dar glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Isso é muito bom num momento particular que você estiver passando também, né, adorando a Deus na sua casa, amém, isso é tudo muito válido e muito bom. Mas a adoração tem a ver também com a vida diária. Nossa vida precisa ser uma vida que adore a Deus. No subtópico 2, a igreja é uma comunidade edificadora. Temos aqui a palavra, o verbo edificar, oikodome, que traduzido é edificar. Então, no sentido literal desta palavra, nós temos o edificar uma casa mesmo, como está em Mateus 7:24. Edificar, construir uma casa.
E no sentido metafórico, nós temos o significado de crescimento espiritual. Então, a igreja, ela é uma comunidade que deve edificar os seus membros, ajudar os seus membros a crescerem espiritualmente. Nós vamos ler primeiro aos Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 11. 1 Tessalonicenses 5 e 11, que diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então Paulo está dizendo: exortem uns aos outros e edifiquem uns aos outros, ou seja, ajude o seu irmão em Cristo a crescer espiritualmente, a crescer no conhecimento do Senhor, a crescer no conhecimento bíblico, a crescer no exercício da oração, a crescer na obra, a crescer no amor a Deus. Ajude o seu irmão a edificar a sua vida espiritual, ajude no crescimento. Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, capítulo 14, o versículo de número 19, diz: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros, ou seja, um ajudando o outro a crescer espiritualmente. Não é um querendo derrubar o outro, não é um querendo o mal do outro. Nós somos um corpo, nossos membros não podem guerrear entre si. Nós precisamos ser uma comunidade adoradora, ok? Então, nesse segundo ponto, o que nós aprendemos? Adoração e edificação. Adoração não é só no momento do culto, adoração é com a vida, e nós precisamos trabalhar para a edificação uns dos outros. Façamos com que, ou trabalhemos, nos esforcemos para que Deus nos ajude a edificar uns aos outros, pensar no crescimento uns dos outros, ok? Então, já terminamos 2 pontos e vamos para o terceiro e último ponto, a comunhão e socialização, a fé na esfera fraternal. Então, qual era um dos pilares da igreja primitiva? Está lá em Atos, capítulo 2, e versículo 42. Temos aqui os pilares, um dos pilares da igreja primitiva, que era a comunhão, a koinonia. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, um dos pilares da igreja primitiva era a comunhão. O que é a comunhão? Essa palavra ocorre 19 vezes no Novo Testamento e, no seu sentido literal, é uma parceria, uma participação e uma comunhão espiritual. A palavra koinonia, ela tem o sentido de ter em comum. Então, os crentes têm o mesmo Deus em comum, o mesmo objetivo em comum, a mesma palavra em comum, a mesma fé em comum. Nós precisamos viver em comunhão. Por quê? Porque onde não há comunhão, uma frase muito boa, muito bonita aí, edificante na sua revista, onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Então, se você quer participar, ser membro de uma igreja solidamente edificada, procure uma igreja onde há comunhão. Eu sei que cada cabeça é uma sentença, cada pessoa pensa de um jeito, mas procure uma igreja onde esta igreja
expressa a comunhão, onde você consiga notar a comunhão entre os crentes. Por quê? Porque uma igreja que vive em pé de guerra, ela não é uma igreja edificada solidamente, ela vai ruir a qualquer momento, porque o próprio Jesus disse: o reino dividido não prospera. O reino dividido não prospera, ok? E aí o subtópico 2, unidade e fraternidade. Jesus, ele orou pelos seus discípulos. Nós temos a oração intitulada, pelos estudiosos, de oração sacerdotal, lá no capítulo 17 de João, e no versículo 21, vamos ter o versículo 20 também, que diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, para que eles sejam um, ou seja, para que eles tenham uma unidade, para que eles vivam uma unidade. A igreja é formada, a igreja é una e é plural ao mesmo tempo. Várias pessoas, vários temperamentos, várias maneiras de pensar, unidas num só propósito, unidas num só corpo, com um só cabeça, que é Cristo, tá bom? Então nós precisamos viver essa unidade e essa fraternidade, porque nós somos irmãos. E o último ponto, a fé na esfera social. Então nós precisamos também entender que a fé, a fé cristã precisa ser expressa também na esfera social. A igreja precisa ser relevante na sociedade, tá? Ajudar as pessoas que precisam, fazer como os filipenses entenderam essa realidade, Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 15, Paulo, ele vai citar, essa disponibilidade dos filipenses. 4, versículo 5, ou melhor dizendo, 4, versículo 15, Filipenses 4, versículo 15, e diz: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Então, Paulo está dizendo assim, em um período da minha vida, do meu ministério, nenhuma igreja se preocupou em me ajudar financeiramente, socialmente, somente vocês. Então, os filipenses sabiam que a fé cristã, ela precisava ser expressa também em ação social. Então, a igreja precisa dessa ação social, ok? Então, esse último ponto, nós aprendemos comunhão e socialização. Entendemos e aprendemos que a igreja precisa viver em comunhão, precisa viver uma unidade fraternal e precisa também trabalhar na esfera social, tá bom? Então, nós vimos nessa lição, a título de conclusão, que a Igreja de Cristo ela tem uma grande missão na Terra. Ela foi chamada para ser sal, para ser luz. Como sal, ela leva a mensagem da cruz ao mundo corrompido, porque o sal ele conserva. E como luz, ela precisa resplandecer nas trevas, As trevas que cobrem o mundo sem Deus. E você é esta igreja. Você precisa crer que você é esta igreja e que Deus, ele quer se manifestar ao mundo através da sua vida, tá bom? Nós vamos encerrando por aqui, te espero na próxima semana com a lição de número 6, Igreja, Organismo e Organização. Bom, que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.